Bem, eu quero que você imagine o seguinte cenário. Você acabou de se formar e aí você olha para o seu consultório vazio ou para o seu quarto, que vai se tornar seu consultório online, né? E aí você pensa, eu preciso de pacientes agora, né? O quanto antes. E aí alguém te fala sobre plataformas de atendimento online, né? Que você entra no site, vê que existem vários pacientes por lá, que é fácil de se cadastrar, que em poucos dias você conseguiria atender inúmeros pacientes. Parece a solução perfeita, né? Concorda? Eu acho que parece muito atraente, né, para um psicólogo recém-formado ou para quem está prestes a se formar. Mas nesse vídeo eu quero ter uma conversa bem franca, bem honesta sobre essas plataformas. Quais são as vantagens e as desvantagens dela, onde elas acertam, onde elas falham, e eu quero te apresentar um caminho que, na minha ótica, de quem vive de psicologia clínica há quase 10 anos, vai construir uma carreira muito mais sólida e sustentável na psicologia clínica no longo prazo. Então, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te contar como você pode, de fato, desenvolver as habilidades necessárias que vão te libertar de qualquer tipo de dependência externa para captar pacientes, beleza? Vamos lá. Bom, a ideia de fazer esse vídeo surgiu basicamente por dois motivos. O primeiro motivo foi que, navegando na internet, o YouTube me mandou um vídeo de uma colega da psicologia que falava um pouco sobre plataformas de atendimento. E aí, nesse vídeo, ela apresentava uma plataforma específica e dava alternativas a essa plataforma, né? Ah, uma coisa muito importante, tá? Eu acho até já me adiantar e falar. Eu não vou falar sobre uma plataforma específica aqui. Eu não vou nem citar nomes, porque a chance de esse conteúdo ficar datado se eu citar uma plataforma ou outra é muito alta, visto que essas plataformas nascem e morrem com muita facilidade. Então eu quero que esse vídeo fique mais perene e que sirva para todos os profissionais da psicologia que pensem em atender por plataforma ou em terceirizar, né, a captação de paciente. Então eu não vou citar nomes. Mas esse vídeo dessa colega me inspirou, e um segundo motivo foi porque, como vocês devem saber, algumas pessoas que me acompanham já há mais tempo, eu dou mentorias de carreira para alguns profissionais da psicologia, né? Profissionais que ainda são inexperientes ou que estão se formando agora. E numa dessas mentorias individuais que eu dei, uma das minhas alunas perguntou: Pedro, qual é a tua opinião sobre plataforma? Tu acha que vale a pena eu me cadastrar numa plataforma para receber atendimento? Eu não estou muito satisfeita com algumas plataformas, mas eu ainda estou inserida nelas, né? E aí eu percebi uma coisa: vale a pena falar sobre isso porque é uma dúvida real de muitas pessoas, de muita gente, especialmente aquelas pessoas que estão prestes a se formar ou que já são formados há pouco tempo. E além disso, né, eu já deixei aqui minha opinião sobre se vincular ou não a um plano de saúde, né? Você pode assistir depois, eu acho que vai ser um excelente complemento a esse vídeo também, porque muita coisa que eu vou falar aqui serve para o plano de saúde, embora, na minha opinião, o plano de saúde ainda seja pior do que plataforma. Mas vamos lá. Bom, para a gente ficar todo mundo na mesma prateleira, na mesma página, eu preciso explicar para vocês sobre a lógica e como foi que surgiram as plataformas de atendimento online. Eu lembro que em 2017 eu já tinha essa visão, né, empreendedora, de que eu precisava atender online. E eu gosto de contar essa história porque eu realmente acho que eu fui muito visionário naquela época. Eu pensava, poxa, se eu conseguir a oportunidade de atender online, eu vou me libertar do poder de compra ou da capacidade financeira das pessoas da minha cidade. Ou eu não vou me limitar apenas a atender as pessoas da minha cidade. Eu posso atender pessoas de outros estados ou até de outros países, que é uma coisa que eu faço hoje, inclusive. Uma boa parte dos meus pacientes são brasileiros expatriados. E aí, em 2017, com poucos anos de formado, eu já tive esse insight. Mas na época, né, eu sempre conto essa história, o Conselho Federal de Psicologia embargava muito o atendimento online. Ele tinha uma certa ojeriza, um certo preconceito, sei lá, ele achava que se os atendimentos online fossem liberados, talvez a qualidade do atendimento caísse, o que a gente não percebeu na prática, né? Existem pacientes hoje que preferem ser atendidos online do que no consultório. E aí eu lembro que eu preenchi um formulário, que hoje nem existe mais, e me foi negada essa opção de atendimento online, e o CFP nem justificou o porquê que eu fui negado na época, só disse que eu não podia. Beleza, né? Poucos anos depois, 2020, o que acontece? Pandemia, Covid-19, né? E aí a gente é obrigado agora
a fornecer esse atendimento online, porque com o lockdown, atendimento no consultório já não seria mais possível por um determinado tempo, que foi até longo, né? Então, o CFP passa a liberar de forma indiscriminada o atendimento online, né? Contanto que você fosse um psicólogo com conselho ativo, você poderia fazer isso. E aí já não tinha mais como embargar isso. É nesse contexto que as plataformas de atendimento surgem. Antes da pandemia, não existiam plataformas de atendimento que conectavam pacientes a profissionais. É depois da pandemia que elas surgem. Então note, estamos em 2026, é muito recente esse tipo de serviço. Mas elas basicamente fazem isso. Elas captam pessoas que se cadastram e conecta, né, a profissionais da psicologia. Então você, como um profissional da área, se cadastra nessas plataformas, cria um perfil e a plataforma vai procurar os pacientes para você. Só que existem diferentes maneiras que essas plataformas elas operam, né? Algumas plataformas, por exemplo, cobram uma mensalidade fixa do profissional, independente do número, né, de pacientes que ele vai conseguir ou não atender. Tem 10 pacientes, você vai pagar X. Tem 50 pacientes, você vai pagar X, tá? Já outras, elas agem de uma maneira diferente, elas cobram um percentual do seu atendimento. Então, se você consegue um atendimento, ela vai abocanhar uma parte do valor que o paciente te paga. Só que existem algumas outras variações também. Algumas plataformas, elas aceitam que você se cadastre como pessoa física. Outras não. Outras elas requerem que você faça um CNPJ e só cadastra quem tem CNPJ aberto, certo? E tem mais uma variável muito importante também. Algumas dessas plataformas, ela exige que você atenda por convênio, ainda que seja uma porcentagem dos seus atendimentos. Não todos, mas um certo percentual ali, você também tem que atender por plano de saúde e pelo menos durante um certo período inicial. Algumas outras exigem que você atenda até de uma maneira permanente. Então, note, existem muitas nuances nesse mundo das plataformas de atendimento online e nuances que muitas pessoas elas não observam ou não leem nas letras miudinhas do contrato e acabam se frustrando severamente depois. Então, na superfície, esse pacote que as plataformas de atendimento online te ofertam parece ser muito atrativo. Por quê? Porque você, enquanto pessoa que está se formando agora, ainda não tem uma cartela de pacientes ativa, paga um custo relativamente acessível para essas plataformas, cria um perfil muito rapidamente e começa a ter, né, pacientes sem precisar fazer nada em questão de marketing, produzir conteúdo, essas coisas todas que a gente sabe que realmente oneram muito do nosso tempo e gera muitos bloqueios em muitos profissionais. Então, é como se as plataformas prometessem resolver o seu problema de captação de pacientes para você. Mas é exatamente aqui, certo, que começa a conversa que eu quero ter com você que é profissional da área ou que está se formando em psicologia. É o ponto que eu enxergo como sendo uma faca de dois gumes muito, muito perigosa. Eu preciso falar sobre um tema muito indigesto, que é dinheiro, tá? Porque é onde mais dói no bolso de quem ignora, né? O dinheiro ele faz parte da nossa profissão. Eu sempre vou bater nessa tecla e eu sei que existem pessoas que já me enxergam como um profissional, sei lá, capitalista, um profissional desumano, porque fala muito sobre dinheiro aqui no canal, mas eu tô muito mais preocupado com você que está me assistindo e que quer viver da psicologia e muitas vezes não consegue e acha que o problema está na profissão em si. Não está, mas está na forma como você organiza estrategicamente a sua profissão. O que eu quero que você se atente é que quando você atende por uma dessas plataformas, qualquer uma, eu não quero fazer distinções entre elas, embora eu realmente ache que existem algumas que são melhores e algumas que são piores. Mas eu quero ir além dessa comparação entre elas. Quando você atende por uma dessas plataformas, o valor que chega até você por sessão é muito baixo. É melhor do que o valor puro do plano de saúde, do convênio? Sim, costuma ser melhor sim, até porque algumas até permitem que você coloque o valor que você vai cobrar lá, mas é um valor que vai ter um desconto, naturalmente. O valor que você escolhe naquelas que permitem que você precifique a sua consulta não vem para você totalmente, porque elas vão comer uma parte desse valor. E não necessariamente porque elas estão querendo te explorar ou porque elas são mal intencionadas, mas porque esse é um modelo de negócio delas. A gente tem que pensar também como empresário, né? Elas precisam cobrir
alguns custos operacionais, de tecnologia da informação, de marketing, e ainda conseguir ter lucro para continuar operando. Como eu já disse, desde que esse boom de plataformas surgiu, muitas já morreram, porque não conseguiram ter, né, esse lucro. E isso tudo me lembra muito o modelo de negócios do convênio, né, do plano de saúde. Pensa comigo, no plano de saúde, você atende por um repasse que eles fazem que muitas vezes mal cobrem o teu tempo. Quando eu digo que as plataformas é um modelo um pouco menos problemático, é porque quando você consegue, em algumas delas, colocar o valor da tua consulta, mesmo sabendo que um percentual vai ser tirado de você, ou mesmo sabendo que você vai estar pagando ali mensalmente um valor para que elas te encaminhem paciente, você ainda consegue ter um pouco mais de gerência sobre o valor da tua consulta, o valor da tua hora. No caso do plano de saúde, não. A maioria vai te repassar 20, 25, 30 reais por consulta quando os planos fazem um repasse melhor, né? Então isso é um absurdo, eu já falei sobre isso no vídeo que eu falo sobre plano de saúde. Mas nas plataformas, dependendo do modelo que você escolhe para atender, a situação ela não vai ser muito diferente. Seja pela mensalidade que você cobra, seja pelo percentual que elas vão abocanhar de cada atendimento que você faz. Ou seja, o problema estrutural ele permanece o mesmo, seja nas plataformas, seja no plano de saúde. E que problema estrutural é esse? É você estar terceirizando a captação de pacientes, que deveria sim ser uma responsabilidade tua, se você quiser de fato crescer financeiramente com atendimentos clínicos. E veja bem, eu não quero dizer com isso, pessoal, por favor, que as plataformas elas são totalmente inúteis, como eu também não acho que o plano de saúde é totalmente inútil, tá? Para alguns momentos muito específicos da carreira, que é aquele momento em que você já decidiu que você quer viver de clínica, mas ainda não tem uma boa cartela de pacientes, e sim, isso leva um certo tempo, não é do dia para a noite que acontece, elas podem ter sua função, o seu papel, elas podem gerar rodagem de atendimento, volume de atendimento, que muitas vezes é o que vai fazer você se desenvolver enquanto psicoterapeuta, porque convenhamos, muitas faculdades não conseguem dar esse volume de atendimento na graduação para que você vá tendo essa segurança, né, de atender, de aplicar ali algumas técnicas da abordagem que você escolheu. Então, sim, nesse aspecto tem o seu papel, como o plano de saúde também tem o seu papel, que é o de te dar mais experiência de consultório, experiência de atendimento. Então, se você ainda não tem ninguém, não tem nenhum paciente, não tem reserva financeira e precisa de um fluxo de caixa imediato, eu entendo que pode fazer sim sentido você utilizar plataformas e até mesmo plano de saúde como um passo transitório, não como passo definitivo. Mas é aí que está o maior problema, na minha opinião. É aí que eu vejo onde muita gente se embanana. Porque o que eu tenho visto, principalmente nas minhas mentorias, porque muitos dos meus alunos vêm desses modelos de plataforma, de plano de saúde, e querem sair desses modelos, é que esses modelos eles acabam gerando em você uma acomodação que às vezes é dificílima de você romper, sabe? Por quê? Porque você fica mal acostumado. A plataforma ou o plano de saúde te envia paciente e aí você acaba não desenvolvendo uma série de habilidades que o profissional autônomo, não só na psicologia, tá? Mas em qualquer área em que você vai ser um profissional liberal, precisa desenvolver, como capacidade de comunicação, capacidade de negociação, precificação dos seus serviços, o marketing de conteúdo, que é a entrega de psicoeducação, a entrega de que você realmente domina aquilo que você diz dominar, né? Aquilo que você tá querendo ofertar no teu consultório. Tudo isso você acaba não desenvolvendo porque você se acomoda com o fato de que a plataforma vai estar te mandando paciente, ou o plano de saúde também vai estar te mandando paciente. Então, tanto a plataforma quanto o plano de saúde vão gerando essa dependência que vai se arrastando por anos a fio. E aquilo que deveria ter sido momentâneo, passageiro, acaba se tornando vitalício. Eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas que já fizeram mentoria comigo, que passaram 7, 8, 10 anos em plano de saúde e muitos estão no mesmo caminho nesse modelo de plataforma de atendimento. Isso é muito natural, tá, pessoal?
porque é uma tendência humana, é bastante compreensível. O cérebro vai pensando assim, pô, por que eu tenho que me preocupar tanto com isso? A plataforma já está funcionando, o plano de saúde já está funcionando, embora muitas pessoas estejam dizendo que a plataforma não entrega tanto quanto promete. Tem gente que paga uma mensalidade e não consegue ter tanto paciente assim, né? Existem muitas críticas a esse modelo de plataforma, inclusive, porque se ela pelo menos cumprisse aquilo que ela promete, né, que é te mandar vários pacientes, mas tem muita gente reclamando de que já não está mandando como mandou naquele período ali pós-pandemia, imediatamente após a pandemia, né? Então, tipo assim, tem essa problemática adicional, né? Que muitas vezes ela nem sequer cumpre isso de te mandar pessoas. Só que no caso daquelas que conseguem pacientes, o cérebro pensa, por que você vai investir tempo aprendendo a fazer conteúdo, a construir presença nas redes sociais, a fazer networking, se o problema já está resolvido? Né, que é a captação de pacientes. E é aí onde mora o maior perigo, né, que é o problema das plataformas, a acomodação, de você não se desenvolver. E é isso que trava a carreira do profissional da psicologia, na minha opinião. É essa acomodação de você achar que só dominar uma abordagem ou só entender de psicopatologia vai te fazer viver de consultório. Não, meu querido, não, minha querida. Nem se iluda. Você pode ter lido o DSM-5 de cabo a rabo, saber todos os diagnósticos diferenciais, entender mais de psicofarmacologia do que os próprios psiquiatras, mesmo você não podendo prescrever medicação. Mas se você não entender como você vende seu peixe, você vai ficar sem agenda, você vai ficar sem paciente. E uma coisa que você tem que entender, e que vale para o plano de saúde também, tá? Os pacientes que chegam na plataforma, eles não são teus, eles são da plataforma. E assim como você tá lá, existem vários outros psicólogos que também estão lá. Então a plataforma pode mandar esses pacientes para você, ou pode mandar para outros psicólogos que estão cadastrados também. Então, é você pegar, né, digamos assim, e construir uma carreira clínica num lugar totalmente instável. É como se você construísse uma casa em um terreno que não é seu, sabe? Porque as plataformas, elas podem acabar, como eu já disse, entendeu? E você não vai ter esses contatos, você não vai ter gerado um relacionamento com essas pessoas, né? As políticas da plataforma podem mudar e, de repente, um exemplo, se você tem que repassar 25% do valor do atendimento, daqui a pouco pode ser 50, 60, sabe? Isso acontece com uma certa frequência. Por quê? Porque são empresas que estão visando lucro. Elas não estão visando o teu crescimento profissional. Elas não estão visando a tua independência financeira com psicologia clínica. Elas não estão visando que você consiga ter maior qualidade de vida porque está, de repente, atendendo um pouco menos de pacientes por um valor um pouco maior. Elas estão preocupadas em lucrar, entende? Daí o profissional, né? Vamos fazer o contraponto agora. O profissional que investiu, mesmo que devagar, lentamente, com paciência, em aprender a se posicionar no digital, em criar marketing de conteúdo, né? Em falar de forma interessante sobre transtornos mentais e de forma que atrai a atenção das pessoas, em aparecer para o público certo. Esse profissional, ele está construindo uma audiência e essa audiência é um ativo dele. As pessoas estão seguindo ele, estão se identificando com ele e não com a plataforma, né, que vai mandar um profissional qualquer aleatório para ele. E aí uma coisa que eu sempre bato na tecla quando eu dou mentoria para os meus alunos é que uma audiência que conhece o profissional e que confia no profissional vai continuar independente de onde esse profissional esteja. Então tem gente que me acompanha aqui no YouTube e que vai pro Instagram e me segue no Instagram. E quando tem TikTok, vai no TikTok e me segue no TikTok. Então essa diferença, ela pode até parecer meio banal, meio pequena no primeiro ano. Porque no primeiro ano, talvez aquele profissional que começa atendendo no plano de saúde ou nas plataformas, ele consiga até uma renda muito melhor do que o profissional que está ali produzindo conteúdo, que está ali falando sobre psicologia e que de repente não consegue ver tanto resultado imediato. Mas para pensar isso no longo prazo, depois de 3, 4, 5 anos, a diferença na carreira vai ser enorme, porque esse primeiro profissional que cresceu mais lentamente, ele vai ter montado uma audiência, ele vai ter montado uma autoridade na internet ou fora dela, se ele foca, né, em networking offline, né, que também é uma estratégia muito importante, em que o outro
profissional que se conveniou a plano de saúde ou se conveniou a uma plataforma dessa e que colocou todas as suas fichas nesses espaços, não vai ter desenvolvido. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo pessoal, né? Quando eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, ali por volta de 2020, eu tinha pouquíssimos pacientes. Pouquíssimos pacientes. E eu cobrava algo em torno de 6 vezes menos no valor da minha consulta do que eu cobro hoje. Ah, beleza, que, poxa, houve inflação de lá para cá e tal, mas o aumento no valor da minha consulta foi muito maior, porque de fato hoje eu não consigo mais atender a quantidade de pessoas que me procura para realizar a psicoterapia. Então eu acabo encaminhando para muitos dos meus alunos, para muitos dos meus mentorados. Mas por que isso aconteceu? Porque consecutivamente, ano após ano, eu tive que ir aprendendo um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre produção de conteúdo, né, sobre como me conectar com a minha audiência. E isso gerou, graças a Deus e ao meu esforço, resultados que eu colho muito até hoje. E que eu sei que eu vou continuar colhendo no futuro, sabe? Então eu me tornei muito mais independente porque eu não me conveniei a plano de saúde ou a plataforma. Ah, Pedro, beleza, mas é porque eu sou pai de família, eu sou uma mãe que tem um filho para criar, de repente sou uma mãe solo. Então a responsabilidade financeira está sobre mim de modo que eu não posso esperar anos ou meses para que esse resultado da produção de conteúdo venha. Beleza, então nesse cenário, eu acho que existe um outro caminho mais saudável do que se conveniar a plano de saúde ou se cadastrar em plataforma, que seria o cenário de você conseguir um emprego que te dê alguma estabilidade, né? Seja CLT ou preferencialmente concurso público, porque a gente sabe que CLT não nos dá estabilidade. Tem gente que fala até assim, ah, eu não quero empreender como psicóloga clínica porque é muito instável, mas CLT, ser funcionária em empresas privadas também é igualmente instável. Né? E você vai estar trabalhando para uma outra pessoa e não para você, mas enfim. Eu acho que nesse sentido, você apostar suas fichas num concurso público, mesmo que não seja um concurso lá muito bom, né, um concurso municipal, que te paga ali 2 a 3 mil reais mês, né, que dê para você dar um respiro e com esse respiro você investir mais na tua carreira de modo autônomo, é muito mais saudável no médio e no curto prazo do que você já ir para uma plataforma, sabe? Porque, inclusive, foi o que eu fiz. Eu era concursado, então com esse concurso, com essa certa estabilidade que eu tinha e que não me rendia muito dinheiro, eu fui me aventurando no consultório, de modo que rapidamente, não demorou tanto, o consultório se sobrepôs, né, acabou passando muito o valor que eu recebia no meu concurso, eu pedi exoneração e avancei mais rápido e com mais intensidade no consultório. Então, eu acho que essa é uma estratégia muito interessante. Eu não recrimino o concurso público, tá, pessoal? Eu defendo o empreendedorismo, mas o empreendedorismo sustentável, saudável, de longo prazo. Nesse sentido, eu acho que o concurso ele pode sim te dar, né, um respiro. Agora, plataforma, plano de saúde, de modo algum. E eu vou além, sabe? Você provavelmente me conheceu aqui no canal, mas eu não produzo conteúdo só aqui no canal. Eu produzo conteúdo no Instagram, eu produzo conteúdo no TikTok. Porque, sei lá, vai que um dia o YouTube fale e todos os vídeos se perdem. Eu acho muito improvável, mas vai que, né? A gente não pode apostar todas as nossas fichas numa cesta só. Porque a gente tem que diversificar as nossas fontes de captação de paciente. Inclusive, eu nem me divulgo só na internet, né? Eu me divulgo fora dela também, né? Através de palestras, através de aulas que eu dou em pós-graduação. Cada um desses ambientes em que eu sou visto é um ambiente em que as pessoas vão chegando até mim, percebe? Hoje eu não dependo tanto dessa divulgação ativa como eu dependia lá atrás, porque hoje muita gente que já foi meu paciente me indica para familiares, amigos, conhecidos e tal, então eu não preciso mais dessa divulgação tão grande e, como eu falei, eu não tenho mais horários para atender novos pacientes. Existe uma lista de espera aquecida que eu tenho hoje em dia. Mas, poxa, para você chegar nesse nível, o ideal é que você tenha várias fontes de aquisição de paciente e não só uma rede social específica. Ou, pior ainda, uma plataforma de atendimento. E, gente, de verdade, eu não quero soar insensível ou, sei lá, prepotente. Por favor, entenda o meu ponto, entenda a minha linha de raciocínio. Eu sei que falar sobre marketing, para nós, principalmente que viemos de uma profissão da saúde barra humanas, né, porque psicologia em algumas universidades é humanas ou saúde, parece algo muito assustador.
muito assustador. A gente não aprende isso na faculdade, eu sempre falo isso. E ainda existe até aquela voz interna que eu acho que acontece muito na nossa profissão e menos em outras profissões de saúde como medicina, fisioterapia e nutrição, por exemplo, de que marketing é coisa de vendedor, que não combina com a ética da nossa profissão. Mas preste bastante atenção. Deixa eu tentar desconstruir esse pensamento com uma pergunta muito simples, tá? Se você tem um serviço que você sente que transforma a vida das pessoas, não é a sua responsabilidade ética, inclusive, garantir que esse serviço alcance as pessoas certas, que esses serviços cheguem nas pessoas que possam te encontrar e que você, inclusive, receba um valor justo, não exploratório, mas justo, por esse serviço que vai mudar a vida dessa pessoa? É sobre isso. Marketing não precisa ser marketing sujo, sabe? Existe um marketing de conteúdo, um marketing ético e com um propósito. E é exatamente isso que eu falo aqui, sabe? Sobre produzir conteúdo. Eu tô produzindo inúmeros conteúdos aqui no canal, tem mais de 400 vídeos ao longo de 6 anos. E isso é marketing. Por quê? Porque educar a população sobre saúde mental é gerar autoridade profissional. Tem gente que vem até mim por conta de vídeos sobre o que é distorção cognitiva, sobre o que é um transtorno de ansiedade X ou Y, entendeu? Então, poxa, isso é marketing. Agora, a gente acha que marketing é só vender, vender, vender. Não, produzir conteúdo e um conteúdo que esclarece, que tira dúvidas, é construção de autoridade, é construção de confiança profissional. Isso vai te tornar uma referência para um determinado público que quer achar um profissional que possa atendê-lo. E isso pode ser feito de diferentes formas, tá, pessoal? Não precisa ser necessariamente no canal do YouTube. Pode ser através de um perfil no Instagram, pode ser através de um podcast, de uma newsletter. O formato vai depender muito do teu perfil profissional, no seu tempo, na sua realidade. E claro, junto com isso, o networking offline, porque não dá pra gente também só se garantir nas redes sociais e, sabe, não fazer relacionamento com outros profissionais, tanto de áreas da saúde quanto da própria psicologia. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes também. Então, eu não estou dizendo que é fácil, nem que é rápido. Na minha mentoria, eu não prometo milagre, por exemplo. Eu não falo, ó, você vai ganhar 20 mil reais em 3 meses aplicando a minha metodologia. Não é sobre isso, porque eu não ensino regra superficial. Eu falo sobre como você estruturar a sua carreira. Eu falo sobre como você viver de psicologia no longo prazo. Porque não adianta você ganhar 20 mil no mês e 2 mil em outro. Você tem que ganhar 5 mil todos os meses, depois 6, depois 7, depois 8. Isso leva tempo, naturalmente, né? Mas as plataformas, elas podem ser melhores do que simplesmente se conveniar a um plano de saúde, né? Algumas eu acho que realmente são, mas o que é melhor do que qualquer coisa nesse sentido, seja plano de saúde, seja plataforma, é você aprender a ser um psicólogo empreendedor, uma psicóloga empreendedora. É você aprender a gerar autoridade, que é uma coisa que nem plano de saúde nem plataforma vai fazer por você. Então, se você acha que faz sentido tudo isso que eu estou te explicando aqui sobre plataforma e plano de saúde, eu realmente acho que você deveria se organizar e investir em produtos como o Método Prosper, que vão te ensinar a ser mais empreendedor, a gerir tua carreira de forma mais estratégica, a te ajudar, né, a quebrar esse bloqueio de produzir conteúdo e começar a se divulgar, a fazer um marketing ético, um marketing humano. E se isso faz sentido para você, eu deixo aí no meu primeiro comentário fixado o link para você conhecer o Método Prosper, a comunidade Prosper, e a gente poder crescer juntos, sem depender de intermediários, sabe? Sem querer terceirizar a responsabilidade de captação de pacientes para outras pessoas ou outros serviços, né? E independente de qualquer coisa, gente, você vai precisar continuar estudando, continuar se capacitando. A sua carreira como psicóloga ou como psicólogo clínico é construída dia após dia, é uma decisão de cada vez. E você vai melhorando aos poucos, seja nos seus atendimentos, seja na sua divulgação. Faz parte do processo. Então, conheça a comunidade Prosper e se esse vídeo fez sentido para você, dá like, hype o vídeo para que ele chegue em mais pessoas, certo? E manda para aquele colega também que, poxa, tá se sentindo cansado porque tem que atender, sei lá, 30, 40 pacientes por semana para fazer 3, 4 mil reais, que é o repasse que muitos planos de saúde fazem, ou essas plataformas de atendimento também, tá bom? É isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.